Ok, pessoal, chegamos então agora às entrelinhas aqui de quarta-feira dessa segunda lição desse terceiro trimestre de 2018, a exaltação de Jesus. Bom, a lição então vem trazendo sobre como Jesus realmente foi exaltado e deveria ser exaltado diante da nação. Inclusive nós acabamos de falar na terça-feira que os fariseus ficaram bravíssimos vendo o nome de Jesus sendo exaltado diante da multidão. E isso que incentivou eles a brigar com os apóstolos, né? Ridículo, mas vamos lá. E aí nós vamos fazer um paralelo, né, sobre Apocalipse 5, onde é colocado quem poderá abrir os selos, ou seja, Jesus vai ser entronizado. E também nós vamos tratar aquela pergunta que os judeus fizeram: o que faremos agora? E agora? Nós sacrificamos o Cristo, o que faremos? Então o Alexandre vai começar primeiro com um paralelo, né, Alexandre? Pode? Beleza, vamos lá. Primeiro no livro de Atos, capítulo 2, 36, diz assim: seja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha de volta a ousadia de Pedro. Então Pedro não estava mais com medo de ser crucificado aí não. Ele estava testemunhando daquilo que ele tinha ouvido de Jesus depois da ressurreição e do poder que ele tinha recebido do Espírito Santo no Pentecostes. O Espírito Santo o havia habilitado para uma obra e agora Pedro estava realizando ela. Mas a gente encontra um paralelo muito legal. E aí a gente faz um diálogo também com a lição passada, né? Com o livro de Apocalipse. Porque no livro de Apocalipse nós temos uma cena em que o Cordeiro é entronizado. Eu convido o Lúcio para ler lá em Apocalipse 5, 8 a 14. Diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais, os viventes e 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Verso 9, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E o último verso 14: e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Olha que cena grandiosa. Um pouco antes dela, o profeta João ele está pesaroso. Ele sofre porque existe um ancião que é o Deus Todo-Poderoso, assentado num trono, e esse ancião tem em suas mãos um rolo, um pergaminho, e ninguém é digno de abrir o selo. O Ricardo ele já falou em lições anteriores, né? Aquele que é digno de abrir o selo é o Goel, né? O resgatador, aquele que tem o direito de herança sobre aquilo que está selado, sobre aquele testamento. Então o profeta sofre porque ele sabe que nesse livro estão seladas as pessoas, os salvos, e não existe um resgatador. Mas o anjo fala: se acalma, aquele que é digno de abrir os selos, ele chegará e ele romperá os selos. O Cordeiro é digno porque o Cordeiro foi morto e reviveu. O Cordeiro foi sacrificado e ele é digno de abrir os selos. Lá no livro de Apocalipse capítulo 5 verso 6, o Cordeiro sai do meio do trono. É interessante, o Cordeiro não sai da destra do trono, o Cordeiro não sai da esquerda do trono, o Cordeiro não sai do lado do trono. Não é uma disposição geográfica aqui. E quando a gente fala de Cristo entronizado à destra do Pai, não estamos falando de uma coordenada geográfica. O Cordeiro sai, em Apocalipse 5, verso 6, do meio do trono. O Cordeiro é o próprio ancião de dias também. Deus é um. E esse Cordeiro, ele toma o livro em suas mãos e depois ele vai romper o selo. Antes dele romper os selos, ele é adorado. E a Bíblia fala: ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás, só a Ele darás culto, não terás outros deuses diante de mim. E o que acontece com o Cordeiro aí? Ele recebe a adoração dos 24 anciãos e de todos esses milhões de pessoas e dos 4 seres viventes.
Então a gente entende aí que Cristo é Deus, que Cristo tem a autoridade de Deus e que Ele é adorado como Deus. Ele é digno de abrir os selos, porque Ele morreu, Ele é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Essa cena do Cristo entronizado, ela responde um pouco à questão de Atos, porque em Atos a questão era 36. Este Jesus que vós crucificastes, ou seja, o Cordeiro morreu, foi sacrificado, Deus o fez Senhor e Cristo, o Cordeiro também foi entronizado. Ele é o Cristo, Ele é o resgatador, Ele é capaz de romper os selos. Existe um vínculo aqui, não uma referência direta de Apocalipse a Atos, mas existe uma referência ao mesmo fato, ao mesmo ponto, Cristo sendo entronizado no céu. E a ousadia de Pedro ao falar isso para aquele povo que tinha crucificado Jesus, ele fala, este Cristo a quem vós crucificastes. É uma ousadia tremenda, alguém que não tem mais temor pela própria vida diante da necessidade da pregação e do trabalho. Agora, essa situação ela colocava os judeus, aqueles ouvintes da mensagem de Pedro, em uma situação constrangedora. Muitos deles tinham caminhado lá na época da crucifixão. Muitos deles tinham dito, soltem Barrabás. Nossa. Muitos deles tinham dito, crucifica-o. E agora eles se colocam diante de Pedro e fazem uma pergunta. Tá bom, Pedro. O Cristo que nós crucificamos ressuscitou. Você é testemunha disso. Você diz que esse Cristo está entronizado no céu, em uma posição de autoridade junto com o Pai. A destra do Pai é nesse sentido, uma posição de autoridade. Não é um pódio, então. Não é um pódio. Primeiro Não lugar, existe, segundo lugar, terceiro não lugar. existem 3 tronos geográficos no céu, com Deus o Pai assentado no meio, o Espírito Santo à esquerda e Jesus à direita. É uma situação de uma posição de autoridade. Lembra que lá em Apocalipse o Cordeiro sai do meio do trono. Legal. E agora os judeus olham para Pedro e perguntam, o que a gente faz? Tá, eu crucifiquei o Messias. Agora não tem solução. E agora? Estou condenado? Atos capítulo 2, versículo 37 a 41 traz a resposta e apresenta essa cena. O Lúcio vai ler para nós. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha a grandiosidade disso que Pedro está falando. Pedro está falando, a promessa é para vocês. Você que crucificou Jesus, Olha. é para a sua salvação. Você que matou Jesus, que cuspiu, que disse crucifica-o, é para a sua salvação. O que você precisa fazer agora? Arrependa-se. Seja batizado no nome daquele que você assassinou. Reconheça-se pecador, arrependa-se, confesse seu pecado. Porque a promessa é para você. Aquela promessa lá do livro de Joel, que ele começou o sermão dele falando do livro de Joel, aquela promessa lá de que os jovens teriam visões, de que o Espírito Santo seria derramado, aquela promessa de que não faltaria o pão e o vinho, que é Cristo, que não faltaria o azeite, que é o Espírito Santo, essa promessa, ela é para você que crucificou Cristo também. Inclusive a fala de Cristo na cruz, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. E em outro momento, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, Então Pedro como com certeza debaixo das minhas resgatou asas. tudo isso, falou para eles. E aí a continuidade fica na tessitura aberta, né? Diz que ele pregou muitas outras coisas, ele falou muitas outras coisas. Nós só podemos imaginar aqui, mas fato é que como resultado da ação intensa e poderosa do Espírito Santo, e como resultado do testemunho fiel de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas. Quem foram essas pessoas? A gente vai entender melhor nas próximas lições, quando a gente for entender e for estudar o que era a sociedade daquele período. Mas entre essas pessoas existiam judeus de todas as regiões do mundo.
do mundo ocupado ocidental naquela época e do Oriente também. Tinha judeu até na China, gente. E esses judeus, reconhecendo a mensagem que Pedro pregava, eles se espalharam pelo mundo de volta. Eles voltaram para suas terras, eles levaram consigo a mensagem do Evangelho, a mensagem da ressurreição do Messias, a mensagem da entronização do Cordeiro e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Como resultado desse sermão e da atuação do Espírito Santo em Pentecostes, não apenas 3.000 pessoas pregaram, mas 3.000 pessoas foram batizadas, mas 3.000 pregadores se formaram, que foram sementes que Deus usou para espalhar essa mensagem em suas comunidades ao longo do mundo. A mensagem da lição de quarta, então, ela fica resumida como um Cristo exaltado, como um Pedro intrépido pregando e como a certeza da salvação e do perdão que Cristo oferece a todos nós. E quando você conhece, né, o plano de Deus, esse plano não fica só para a sua vida, né? Então, esse fica um incentivo para você despertar nos seus alunos, despertar nos seus amigos, essa necessidade de que eles têm que falar daquilo que é importante para eles. Nós já tratamos aqui no Entre Linhas que não há essa separação da sua vida social, da sua vida religiosa. Não existe essa separação. Você é cristão, lembra do empresário cristão, o cristão empresário? Né? Então, você pode colocar um em primeiro lugar. Qual você vai colocar? Né? Então você sempre está falando, sempre, em toda situação você fala daquilo que é importante para você. E o importante para nós aqui é falar da palavra de Deus, por isso existe um ministério Entre Linhas. Encerramos então aqui as Entre Linhas de quarta-feira, encerramos também o discurso de Pedro, né, que graças a Deus teve um final feliz, né, para aqueles que tinham cometido, né, uma atrocidade, sem esperança. Eles tiveram esperança, há esperança para eles, há esperança para nós, há esperança para qualquer pessoa nesse mundo que ouvir essa palavra e deixar essa palavra transformar a sua vida. Nos vemos então, pessoal, nas próximas Entre Linhas de quinta-feira, as primícias, mas antes, né, não troque de vídeo, não troque de canal, não faça nada antes de você deixar seu joinha. Vire seu celular aí na vertical, vai aparecer, coloca lá, gostei do conteúdo. Também se não gostou, coloca lá então um dislike, aí a gente vai saber. Ajuda também, eu acho. Reaja ao conteúdo, isso é muito importante para o vídeo, é muito importante para o conteúdo e para o algoritmo aí do YouTube publicar melhor posicionar melhor esse vídeo nos rankings aí de sugestão. Beleza, pessoal? Nosso abraço por enquanto, mas fiquem ligados, na quinta-feira nos vemos com as Entre Linhas de lá.